Lucas 7, versículo 11, diz assim: aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou Jesus perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela também ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse Jesus: jovem, a ti digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Jesus estava em Cafarnaum antes de ir para Naim. Em Cafarnaum, antes desse episódio, ele se encontrou com um centurião, um homem muito poderoso, um homem que mandava e as coisas aconteciam, um homem muito nobre e um homem muito rico que precisava da cura de um servo seu. Jesus, então, de onde estava, enviou uma palavra, uma profecia, de acordo com a fé daquele centurião, e o servo foi curado. Então eu creio que a gente pode profetizar aqui, e quem está lá na sua casa, receber a cura, receber o milagre, e a resposta que Deus tanto, que você tanto espera, e eles tanto oram. Eu acredito que a mesma coisa que aconteceu nesse texto, vai acontecer essa noite aqui com a gente. Então Jesus está com um homem poderoso, dá atenção para ele e traz a cura e a resposta que ele tanto precisa. Só que Jesus não é Jesus só dos poderosos e dos ricos, mas também ele não é só Jesus dos oprimidos e dos pobres. Jesus, para ele, não tem pobre nem rico, não tem poderoso e nem pessoa que não tem poder. Jesus é Jesus de todos, ele opera milagre para todos, ele tem tempo para todos. Ele entra na sua casa, ele vai no palácio, ele vai na favela, ele vai no casebre, ele vai no condomínio fechado. Onde é necessitada a presença de Jesus, Jesus se faz disponível para trazer o milagre que as pessoas tanto precisam. Então a gente leu no texto que Jesus sai do local de conforto, QG dele, onde ele morava, Cafarnaum, com os seus amigos e discípulos, e onde Jesus ia, sempre uma grande multidão o seguia. A Bíblia fala que, e eu acho interessante, pastor bispo, a distinção que a Bíblia coloca no texto, porque a Bíblia diz assim: ia Jesus com uma grande multidão e também com os seus discípulos. A Bíblia diferencia quem é multidão e quem é discípulo. Multidão é multidão, discípulo não, discípulo é discípulo. Multidão, quem sabe, é aquela pessoa que fala assim: ó, eu vou para o culto hoje, mas vai ter milagre? Porque se tiver milagre eu vou, se não tiver eu não vou. Se fizer sol eu vou, se chover muito eu não vou não. E está quente, tem ar-condicionado ou não tem? Porque se tiver eu vou, se não tiver eu não vou. Tem lanche no final, vai ser aniversário do pastor, porque eles dão bolo de graça lá no centro de convenções, eu estou sabendo disso. Vai ter aniversário, porque se tiver bolo, eu vou. Se não tiver bolo, eu não vou. Multidão se comporta assim. Se tiver milagre, vai. Se não tiver, não vai. Discípulo, não. Discípulo não está nem aí para milagre, não está nem aí para bolo, não está nem aí para chuva, não está nem aí para calor. Ela quer estar com o mestre. Não vive de milagre, vive de relacionamento. Eu quero estar onde o mestre está. E aqui vai a minha primeira profecia para a nossa igreja, nessa série de mensagens. Deus vai te tirar da multidão no ano de 2021. Se até hoje você participava da multidão, Deus vai fazer uma distinção para você. Você vai deixar de ser multidão para se tornar discípulo dele, para seguir e ter relacionamento com ele. Se você recebe, dá um glória a Deus. Aleluia. Pode falar. Se você falar glória a Deus, aleluia, não esquenta mais não, esfria. Deus vai te tirar da multidão esse ano. E ele já está falando no coração de pessoas que estão falando: era para eu estar na igreja, era para eu firmar mais na igreja, era para eu me aprofundar mais na igreja. Deus está falando que o ano de 2021 é o ano que ele vai te separar da multidão para te tornar um discípulo que serve e que segue para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Aí Jesus sai de Cafarnaum e ele vai até Naim,
que fica a mais ou menos 30 quilômetros de distância. E você está com a Bíblia aberta, a Bíblia diz que Jesus chega em Naim à tarde. Entenda, Jesus chega em Naim à tarde e não tarde. Quando Jesus chega à tarde, existe um cortejo fúnebre saindo da cidade para enterrar um menino que foi morto, porque à tarde era o momento onde os cortejos e as pessoas saíam dos funerais e saíam da cidade para enterrar os seus mortos. Quem sabe no meio desse cortejo alguém estava falando assim: já é tarde, agora é tarde. E Jesus ia entrando falando: não, é à tarde e não é tarde, porque pode ser à tarde, pode ser de manhã, pode ser à noite ou de madrugada, mas o momento onde Jesus chega perto de você não é um momento tarde, pode ser à tarde, mas quando ele chega com você, ele chega no momento certo para entregar a resposta certa, com o milagre certo que você tanto precisa. Eu profetizo isso na sua vida. Deus vai chegar no momento certo na sua vida, na hora certa. Mas pastor, faz muito tempo, Deus está se atrasando. Deus nunca tarda, Ele chega à tarde, mas Ele nunca chegará tarde na sua vida, e Ele vai entrar e tocar a sua vida e mudar a história que você está vivendo. Pastor, que ano terrível, né? Não é tarde para Deus mudar 2020 para você. Não é tarde para Deus responder aquilo que você precisa ainda neste ano. Eu estou falando com pessoas que vieram aqui esperando resposta, falando: pastor, já está terminando dezembro, aquilo que eu pedi em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, não chegou ainda. Deus está falando: pode ser à tarde, mas não é tarde para mim. Apenas um toque meu pode mudar toda a situação que você viveu de janeiro até o meados de dezembro. Mas Jesus está chegando com uma resposta e o romper que você tanto precisa. Aleluias. A mulher sai e ela também tem uma multidão. Não está escrito na sua Bíblia? Seguindo o cortejo fúnebre, seguindo quem estava morto, existia uma multidão. Então a mulher tem uma multidão, o defunto, o caixão funeral tem uma multidão. E Jesus também tem uma multidão. Só que além de multidão, Jesus tem discípulos. Seguindo quem está morto, existe uma multidão. Seguindo quem está vivo, existe uma multidão. Mas tem um diferencial. Também tem discípulo. Quem segue morto pode até ser multidão, mas nunca será discípulo. Porque quem está morto não pode formar discípulos. Por mais que alguém possa se chamar, se autodenominar um discípulo, se ele está seguindo alguém que está morto, ele é apenas multidão. Isso é muito bonito. Pode dizer que é discípulo, mas quem é que você está seguindo? Fulano de tal. Ele está morto, você é multidão, porque só pode formar discípulos quem está vivo. Mas eu e você, nós podemos dar glória a Deus, aleluia, bater no peito e dizer que o nosso Jesus morreu, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou para nunca mais experimentar a morte, por isso ele vivo está. Eu e você podemos sair da condição de multidão para discípulos dele, para íntimos dele, porque ele vivo está. Ei, você é discípulo porque o teu Deus é vivo. Você é discípulo porque o teu Jesus está vivo. Você é discípulo porque ele vive e reina. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Você é discípulo porque ele é vida. Como é que um morto pode criar discípulos? Os mortos tem até quem sigam ele, tem multidão, discípulo não, só Jesus Cristo, só o Deus vivo, só Ele, e Ele continua formando discípulos hoje. E aqui eu vejo uma multidão, não de multidão, mas muita gente, e todos aqui são discípulos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Se você é discípulo, dá um glória a Deus, para o teu Deus ouvir, Ele está vivo, e você tem que falar. Então, Jesus está saindo e entrando, sai de Cafarnaum, pastor Joélio, e ele vai entrando em Naim. Só que quando ele está com a caravana dele, entrando em Naim, existe um cortejo fúnebre saindo de Naim.
Isso era tão corriqueiro, normal e frequente neste tempo, que quando você estuda um pouco, se aprofunda mais, você descobre que existia regras, existia uma legislação para reger esse tipo de situação. Como muitos cortejos fúnebres sempre aconteciam no mesmo horário, saíam na cidade no mesmo horário e geralmente tinham caravanas entrando na cidade, os mestres da sinagoga regeram e colocaram uma legislação da qual eles diziam que a pessoa que está entrando na cidade com uma multidão ou com uma comitiva tinha que fazer de duas uma. Ou eles recuavam, ou eles iam para trás e respeitava o luto e se solidarizava com a morte das pessoas, ou eles se juntavam e choravam junto com o cortejo fúnebre. De duas uma. Então quem tinha preferência nesse estrangulamento, nessa sinal de trânsito, era quem estava em luto. Só que eu acho engraçado que quando Jesus chega com o cortejo dele, Jesus nem se afasta, mas também não se junta. O que Jesus faz? Jesus vai lá até o caixão, ele para, interrompe o funeral, toca no caixão e muda a história daquele funeral. Eu profetizo isso na sua vida aí. O teu Deus, ele não vira a cara para você. O teu Deus é aquele que vai chegar diante de ti e vai tocar na tua situação mais íntima, mais dolorosa, que você acha que morreu nesse ano. O teu Deus, talvez alguns possam se afastar, alguns possam virar a cara, mas o teu Deus não vira a cara para você. Ele vai chegar diante da tua situação, ele vai interromper o teu luto, interromper aquilo que os outros planejaram para você. Ele vai falar assim, ó, você não vai morrer, porque eu tenho um encontro marcado com você. Deus vai frustrar os planos daquele que quer te ver morto. Deus vai mudar a história da sua vida. Deus vai interromper esse funeral. Olha você aqui, vivo, alegre e feliz. Deus tem um plano na sua vida. Então, na tradição judaica, se a tradição judaica está correta, e ela está, esses tipos de cortejos sempre eram acompanhados de carpideiras. Carpideiras são aquelas mulheres que a gente vê às vezes em documentário que ficam chorando. Elas são pagas, pastores, para chorar, mas não só para chorar, elas são pagas para chorar e para cantar. E numa pesquisa rápida, percebo que dos cânticos de luto triste que elas cantam aqui, traduzindo para o português, elas ficavam chorando do lado, acompanhavam o cortejo chorando e começavam a cantar assim, ó herói, ó leão, ó herói, ó leão, ó herói, e o pessoal chorava, e elas cantavam com a voz trêmula, ó leão, diziam ó herói no intuito de, talvez, descrever a luta que a pessoa que ali estava no caixão teve, não se entregou tão fácil, lutou, foi guerreiro, ó herói, e quem sabe diziam também ó leão, na expectativa, a esperança de um dia, alguém vir e vencer aquele que venceu o menino, que estava ali deitado e morto, ó herói, ó leão, e lançavam essa palavra na vida de todos que estavam ali. Mal elas sabiam que Jesus estava se aproximando. Mas elas sabiam que enquanto elas cantavam, ó herói, ó leão, o herói e o leão já estava lá, e já estava no meio delas. Profetizo isso também na sua vida. São 7 profecias, essa é a profecia número 4. O herói, o leão vai andar contigo no momento de luta, no momento de luto, no momento de tristeza, no momento do choro. Tem um leão e existe um herói que anda com você. Aleluia. Tem gente precisando dessa palavra. Tem gente enlutada nesse período. Tem gente quebrada nesse período. Tem gente que está chorando. A minha palavra para você, talvez assistindo pela internet, pela Rede Boas Novas, pelo canal Mais Família, canal 9.1 aqui em São José dos Campos. O herói e o leão está entrando e tocando na sua vida agora. Ele anda com você, ele conforta você enquanto você está enlutado. Ó herói, ó leão. E Jesus vem e toca o defunto. Está aí na sua Bíblia. Eu vou falar para você que nós somos igual Lucas. Lucas é quem escreveu esse relato e este livro.
Por quê? Está aí na sua Bíblia, você leu. Pega e abre na sua Bíblia, versículo 14. Quando, Lucas relatando, quando chegaram na porta da cidade, Jesus viu que estavam chorando, se moveu de íntima compaixão, e chegou e tocou. E depois de tocar, o que Jesus disse? Jovem, levanta-te. Por que eu digo isso? Porque nós somos igual Lucas, e Jesus é diferente da gente. Porque Lucas fala assim, ó, existia um defunto, mas quando Jesus foi se referir ao defunto, ele falou jovem. Lucas chama o jovem de defunto, e Jesus chama o defunto de jovem. Porque Jesus nunca vai te chamar do que você está vivendo. Jesus vai te chamar pelo que Ele sabe que você é. Você tá meio quebrado, mas você não quebrou. Você está passando dificuldade, mas você não morreu. Você fracassou, mas você não é um fracasso. Você perdeu, mas você não é perdedor. O mundo te chama pelo que você está vivendo. Jesus não. Quando Ele olha para você, Ele fala, eu te formei, eu conheço o teu potencial, eu sei do que é feito. Ele nunca vai te chamar da tua situação atual. Pequei, mas Ele te salva, Ele não te vê como pecador não, Ele morreu por você. Caí, mas Ele não te vê como caído, Ele te levanta, Ele não te chama de defunto, Ele confronta a sua realidade hoje, com a palavra da qual Ele já colocou no seu coração. Por isso, ande em cima da promessa e da profecia, da palavra que você ouviu, não daquela que você está vendo na sua atualidade. Deus confronta a sua realidade hoje. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus vai decretar e profetizar algo novo na sua vida, no meio desta situação. Você acha que está morto? Deus está falando, não, tu és jovem, tu não é defunto. Ele vai tocar cada um de nós. Profecia 5 para você. Deus vai tocar em aquilo que está morto na sua vida e vai trazer ao status natural da qual Ele fez ela para ser. Você olha para a sua família e fala, está toda quebrada. Deus fala, não, família unida. Você olha para a sua saúde e você fala, estou todo debilitado. E Jesus fala, não, saúde plena. Você olha para a sua vida e fala, é só tristeza. E Deus fala, é só alegria. Deus vai tocar naquilo que está morto na vida de cada um de vocês, grupo de louvor, ministros do evangelho, orquestra aqui atrás, e Ele vai trazer vida onde vocês encontram morte, Ele vai trazer alegria onde nós encontramos tristeza, Ele vai ver que existe esperança para você, e você tem que crer nas promessas e nas profecias que Deus tem para a sua vida. Então Ele vem e Ele toca um defunto, que Ele chama de jovem, Ele nunca chama de defunto, e Ele levanta esse rapaz. E aqui eu vejo, não só uma, eu vejo muitas problemáticas, pastor Peixoto, muitas problemáticas por trás desta ação de Jesus. Me deixa aplicar uma com muita sensibilidade, cuidado e carinho aqui para vocês. Acho que nos últimos 2 ou 3 anos, a nossa, vamos dizer, segmento evangélico foi politizado de uma maneira onde enxergavam na gente uma postura da qual eles achavam intolerante. Por exemplo, lembra do caso da cura gay? Que não foi o nome que nós demos, foi o nome que criaram aí. Porque quem militava para os gays dizia assim, ó, quando um gay deixa de ser gay, é porque ele nunca foi. Então, eles falam, pode se tornar, mas uma vez que é, não pode retornar. Porque se retornar a ser hétero, nunca foi. Rapaz, é porque não conhece o poder transformador do nosso Deus.
é porque nunca sentiram um toque do Senhor na nossa vida, é porque não entendem o poder de transformação do Evangelho de Jesus. Se pode ter ex-defunto, pode ter ex qualquer coisa, se pode ter ex-morto, pode ter ex qualquer coisa, pode ter ex-traficante, ex-adúltero, ex-viciado, se pode um morto levantar, andar e falar: eu estava morto, agora eu estou vivo, eu sou um ex-defunto. Pode existir qualquer coisa. Profetizo isso na sua vida. O poder de Deus é um poder sem limites, e esse poder vai tocar na sua vida. Tudo aquilo que você ora, tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que você entrega para Ele, Ele pode transformar. Se existe ex-morto e ex-defunto, o que é impossível para o seu Deus? O que é impossível para o nosso Deus? Fala a verdade. O que é impossível para Ele? Nada é impossível para o nosso Deus. O teu Deus é o Deus do impossível, e eu profetizo: 2021 será um ano que as impossibilidades se tornarão possíveis pelo poder da fé daquele que tudo pode. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus. Uau, eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Tudo Ele pode. Tudo, gente, tudo. Qual o problema você está passando hoje? Qual é a situação que você está vivendo hoje? Ele pode. Fala para a pessoa do lado: Ele pode. Fala baixinho: Ele pode. Não precisa de barulho, não. Eu sei que a gente é pentecostal, mas Ele pode. Basta um toque. Basta um encontro. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Divide voz, coral. Se a noite... Assembleia não sabe cantar, né? Basta o quê? Tocou-me, Jesus. Trabaçu cantarás. Eita Deus. De paz encheu meu coração. Quando o Senhor me tocou, livrou-me da escuridão. Você entende isso? Gente, ele estava morto no caixão. Jesus teve um encontro e Jesus toca ele. Jesus toca e fala assim, ó: levanta-te, levanta-te. Eu estou profetizando agora: levanta, pai, levanta, mãe, levanta, família, levanta a tua fé, levanta a tua voz, levanta o teu glória a Deus e aleluia, porque Ele faz a parte dele, mas Ele pede para você: se levante, eu estou aqui, eu já tive um encontro contigo, hoje eu te toco, levanta, diz o Senhor Jesus para a sua igreja. Levanta. E o menino levanta, e a Bíblia fala que ele começa a falar. O que ele falou, pastor Flávio? Boa pergunta, porque a Bíblia não diz. A Bíblia só fala que ele começa a falar. Eu fico pensando nesse. Falou o quê? Que um rapaz, que um menino desse tem a falar? Sabe o que eu imagino? E aí eu vou precisar da sua ajuda, da sua interação. Não fique calado, não. Imagina isso. Um menino estava morto. Estavam indo enterrar esse rapaz. Aí Jesus toca nele e levanta. E diz a Bíblia que depois ele começa a falar e todo mundo fica espantado. Eu imagino que alguém chegou no ouvido dele e falou: rapaz, porque imagina, tinha uma multidão seguindo ele. E tinha uma multidão seguindo Jesus e os discípulos.
Então, quando ele acorda, que para ele foi um sono, ele acorda, ele vê uma multidão aqui, uma multidão ali, Jesus aqui, aquele negócio, ele fala, que isso, estou num caixão, estou numa maca, que negócio é esse? Imagina esse menino, eu imagino alguém chegando e falando, rapaz, brother, amigo, era jovem, né? Como é que eu rapaz, bro, Joe. Se fosse lá, mano, lá no norte assim, Teleza, é? Iam chegar assim e falar assim para ele, ei, a gente ia te enterrar, era para agora você estar debaixo da areia, só que a gente estava caminhando e aquele homem de branco ali, chamam ele de Jesus de Nazaré, ele veio no teu caminho, ele te tocou e ele mandou você levantar, é por isso que você está aqui, se fosse para a gente, você estaria enterrado, mas por ele, você está vivo. Interage comigo, no 3, mais alto, não fica com medo não, no 3, se você fosse esse menino morto, e você levantasse no meio dessa situação, o que você falaria? Depois de ouvir que aquele homem, Jesus de Nazaré, te tocou, era para você estar enterrado, e agora você está vivo, e todos estão atônitos, surpresos que você está vivo. Se você é esse menino morto, no 3, eu vou contar, o que você diria se você fosse o menino morto? 1, 2, 3. Está aí a resposta, pastor Flávio. Eu não preciso ir muito, é só perguntar para a igreja. Eu acho que ele deu glória a Deus, eu acho que ele deu aleluia, e se ele fosse pentecostal, batizado, assembleiano, morreu, mas poderia ser um assembleiano, eu acho que ele deu uma rajada de língua estranha, começou a sapatear, começou a pular, começou a louvar a Deus, no meio deste povo todo, e aí você sentado aí, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, você fica aí, de braço cruzado, aí você deve estar pensando, ué pastor, eu não era um menino morto? Quem te disse que não era você? Quem te disse que não era você carregado, morto nos seus delitos, nos seus pecados e com os seus erros, no momento que Jesus teve um encontro contigo e te tocou? Hoje você está aqui vivo, sentado, dando glória a Deus, porque era para você estar morto e enterrado, mas o Senhor te viu e tocou-te. Jesus tocou-me e de paz Ele encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, Rabaçu e andarás. Essa história do filho da viúva de Naim, não, essa é a sua história. Isso aqui é a sua história. A Bíblia foi falada hoje na EBD pelo pastor Rodolfo. É um espelho. Quando você lê ela, Deus te mostra a sua vida e a sua história. Era para sua família, seu papai e sua mamãe já estarem chorando, mas por causa do encontro e do toque do Senhor Jesus, você está vivo, dando glória a Deus e aleluia. Era para você estar morto, mas Ele morreu no teu lugar, e Ele venceu a morte, para que hoje você tivesse comunhão com o Pai. Senhor, toca, Deus, toca o papai, toca a mãe, toque as famílias, toca, Senhor, faz um encontro com pessoas que hoje precisam desse encontro, pessoas que estão aqui no nosso meio, mas tu sabes, estão sendo carregadas porque estão mortas espiritualmente, sentimento morto, emoção morta, mas aqui é local de encontro. Essa igreja hoje é a porta da cidade de Naim, e você veio para cá, e existe uma multidão de discípulos, e Jesus de Nazaré já está presente para te tocar. Aleluia. Um menino levanta e fala, olha o que Jesus diz. Jesus pega o menino e fala, vem aqui menino. Pega o menino e entrega para quem? Para a mãe. Alguma mãe aqui? Alguma mãe que já se preocupou com o filho? Levanta a mão, meu amor, que eu sei que tu já se preocupou muito. Alguma mãe que já presenciou talvez quase a morte de um filho?
não por acidente, mas para se envolver com pessoas erradas, morte espiritual, morte emocional, humilhação em algum sentido. Temos mães aqui que já oraram, já buscaram a Deus com medo dos seus filhos. Eu quero profetizar por vocês, baseado nessa palavra. Jesus vai te dar o teu filho vivo e Jesus vai trazer ele e colocar ele nos teus braços. Se você está preocupado com as pessoas com que ele se relaciona, namora, conversa, está viciado, está no crime, está afastado, eu não sei qual é a condição que o seu filho está, se ele é jovem, novo, adolescente ou até velho, por esta promessa eu profetizo a profecia número 6 dessa mensagem. Jesus vai pegar e tocar ele, e depois de tocar e transformar, vai pegar ele e colocar de volta nos teus braços, mamãe. De volta. Coloca. E aí a multidão fica, no último versículo que você tem a Bíblia aberta, a multidão dá uma explosão de alegria. Imagina, cortejo fúnebre, todo mundo chorando, todo mundo em prantos, porque às vezes, eu não digo que é natural, mas o natural é o filho enterrar o pai, é o natural. Nós sabemos disso. Nós nascemos, vivemos e morremos. Mas quando essa naturalidade é invertida, é um pai que tem que enterrar um filho, meu Deus do céu. Eu conheço pessoas na igreja que fizeram isso, tiveram que fazer. Eu quase tive que fazer isso com a minha filha. Então eu tive um pouquinho do sentimento do desespero que é um pai ter que enterrar um filho. E era isso que acontecia. Uma mulher viúva, já tinha perdido o marido, tinha um filho único, a única pessoa da sua vida com o seu sangue, morre. Você imagina o pranto. E aí quando ele revive, você imagina de igual proporção o tamanho da explosão de glória a Deus, de aleluia, que esse povo estava. O povo glorificava a Deus, diz o texto da Bíblia, e dizia assim, um grande profeta se levantou entre nós. Alguns estudiosos entendem que quando fala assim, um grande profeta se levantou entre nós, estão fazendo referência a Jesus, porque Jesus tocou e levantou. Um grande profeta se levantou entre nós. Mas existe uma corrente de pensadores e intérpretes, e eu fico com a segunda corrente, que acha que essa fala não é referente a Jesus, é referente a um menino. Porque quantos já tiveram essa experiência, não só com o filho, mas de quase morrer num acidente, numa doença incurável, em alguma situação que você foi pegar? Aqui tem gente, eu conheço, que quase morreu, já era para estar morta, de fato. Às vezes até pela naturalidade, pegou uma doença que mata. E se pegou uma doença incurável que mata, vai morrer. Não deixa de ser natural isso dentro daquilo que nós vivemos. Mas eu acho interessante porque às vezes a gente percebe que tem gente mais fiel que a gente, mais trabalhadora que a gente, mais honrosa às vezes que a gente, que Deus, por alguma razão, o recolheu. Não deu o mesmo livramento que deu para você. Aqui tem gente que foi curada de câncer, que conhece grandes homens e mulheres de Deus que morreram de câncer. Aqui tem gente que tiveram doenças AVC e está vivo aqui. Eu olho o pastor Janúncio ali e falo assim, esse homem é um milagre vivo. Esse homem é um ex-defunto. E todo mundo conhece aqui. Se você não conhece, depois ele fala de novo. Ex-defunto, não é não, pastor Janúncio? Mas também eu pergunto para ele, mas vem aqui, e aqueles pastores que oraram por você, que foram usados em cura e tudo, por que eles não foram curados? Pelos mesmos motivos que você foi. Por que existe esta distinção? Um é mais fiel que o outro? Um é mais íntimo de Deus do que o outro? Não. Por causa dos propósitos de Deus. Entenda. Deus te livrou da morte, enquanto muitos morreram pela mesma situação, porque Ele te levantou para ser um grande profeta para esta geração.
para fazer de você aquilo que o povo estava exclamando. Um grande profeta se levantou em nosso meio. Não é todo dia que Deus interrompe o curso natural das coisas para parar e fazer uma atuação. Só tem uma explicação: Ele quer que você seja profeta nesse tempo. Ele tem um compromisso com você nesse tempo. Então entenda: se você morreu, se você ficou quase entubado, se você teve uma doença incurável e Deus te mantém vivo e Deus fez um milagre na sua vida, não era apenas para você fazer um PhD e ter um diploma na sua sala, não é apenas para você viajar ao mundo. Isso é bom, faça isso, mas não é apenas para você comprar boas roupas, bons carros e só ter talvez uma vida boa. Se Deus te tirou de situações que era para você morrer e você está vivo aqui, é porque Ele está falando para você: eu quero te levantar como um grande profeta nesta geração. E aqui vai a minha profecia de número 7 para você. Se você está aqui hoje, Deus está te levantando e dizendo: você é profeta, você é profeta, você é profeta. Amor, a Bela é profeta, porque Deus mudou o curso natural. Era para estar morta do que ela sofreu, mas está viva. E quando Deus muda, quando Deus transforma o luto em alegria, a morte em vida, é porque Ele tem um grande projeto e um grande compromisso com aquele que reviveu. Você será um grande profeta. Profeta, você pode ficar de pé? Só quem é profeta fica de pé.